Oiê, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. Hoje é um vídeo especialmente para as mulheres, porque eu quero falar sobre a importância de uma mulher sábia nessa geração. Na Bíblia a gente consegue ver vários exemplos sobre as palavras de mulheres sábias que moldaram reis, levantaram nações e transformaram destinos. Eu quero compartilhar uma revelação muito poderosa que o Espírito Santo me trouxe através de Provérbios 31. Muitas pessoas conhecem o capítulo de Provérbios 31 por citar característica da mulher virtuosa, de uma mulher exemplar. Só que poucas pessoas percebem que antes de citar as características de uma mulher exemplar, de uma mulher virtuosa, ela dá conselhos para um homem, para um rei, exatamente. São palavras de uma mãe aconselhando um filho. E aqui ela aconselha um rei da antiguidade, só que esse ensinamento serve para os reis também dessa época. Esses conselhos servem para qualquer homem que deseje ser um homem íntegro, um homem de caráter inegociável. E o exemplo dessa mulher também serve para qualquer mulher que deseje formar reis, que deseje ser uma influenciadora do reino de Cristo. E lá no versículo 10, o texto fala sobre a mulher exemplar de uma forma única, em forma de acróstico. No hebraico, cada versículo começa com uma letra do alfabeto em ordem sequencial, como se fosse um poema estruturado para facilitar a memorização. E isso mostra que a sabedoria feminina deveria ser ensinada e lembrada continuamente pelas futuras gerações. E mulher, se Deus está nos chamando para sermos mulheres exemplares, é porque Ele já está preparando ou já tem preparado homens íntegros, homens fiéis ao seu chamado. E eu não digo só na questão matrimonial, mas na questão também familiar, na sociedade. Então, como que nós mulheres hoje devemos nos preparar para receber esses homens de Deus? E aí eu vou começar falando pelo tema que é mais esperado e aguardado por uma mulher, que é a espera de um homem de Deus no matrimônio. E aqui eu já quero te trazer um alerta. Deus não coloca algo precioso nas mãos de quem não está preparado para receber. Se você pede diariamente para Deus um homem honesto, íntegro, justo, um homem de caráter, você precisa se perguntar: será que eu estou sendo essa mulher? São perguntas que no dia a dia ali, nas suas atitudes, você consegue perceber. E é justamente para isso que serve o tempo da espera, para você se tornar para Deus, né? Te tornar a pessoa que você tanto pede para Ele para receber. Você também precisa perceber, analisar se realmente você tá fazendo o seu papel de mulher segundo o coração de Deus. E como eu falei, são nas pequenas coisas do dia a dia, nos pequenos detalhes. E isso é uma coisa que não é pessoas que tem que apontar, é você e o Espírito Santo. Você precisa orar para Deus e falar: Deus, aonde eu tô errando, aonde eu tenho errado, aonde eu não tenho sido fiel e coerente naquilo que eu peço pro Senhor. Pode ter certeza que Ele vai te mostrar. E se você pedir e se permitir ser guiada, Ele também vai te guiar pro caminho certo. O segundo bloco aí de mulheres que precisam ser preparadas para receber homens de Deus: mães e futuras mães de meninos. Seus filhos serão líderes e sacerdotes do lar. E os ensinamentos de uma mãe, os ensinamentos que você dá para ele, vai moldar o caráter dele. Então, se você é uma mãe, preste atenção em como você tem moldado o caráter do seu filho, em como você tem passado a educação para ele, se essa educação que você tá passando para ele é uma educação à luz da Bíblia. Se você ainda não é mãe, mas está gestando ou tem muita vontade de ter uma família, de construir uma família, de ter filhos, como você tem se preparado para esse momento, como você tem aprendido a educação de um filho, o moldar de um caráter de um ser humano. E não precisa se desesperar, porque todas essas instruções estão na Bíblia. E a gente tem também o Espírito Santo que nos conduz em todos os momentos, em todas as situações. A gente só precisa pedir. E pra finalizar, eu sei que tem muitas outras áreas, mas eu só quero falar dessas três. São as mulheres que ensinam. Às vezes você ainda não é mãe, mas você já tem sobrinhos, você é tia, você é professora, você é líder de jovens, líder da escolinha das crianças. Saiba que a sua voz tem um peso gigantesco na vida dessas crianças, na vida desses meninos. Para pra pensar como você tem ensinado e moldado o caráter, a mentalidade dessas crianças, como você tem instruído e influenciado não só com as suas palavras, mas também com as suas atitudes, esses futuros homens e mulheres que estão ao seu redor. E se você se sente uma mulher pequena, não apta para o trabalho de Deus, para o serviço de Deus, eu vou te lembrar de umas mulheres que Deus levantou para influenciar com sabedoria. Eu não vou citar todas, mas eu vou falar das que eu mais me identifico, das que mais mexem comigo. E a primeira delas é Débora. A história de Débora tá lá em Juízes 4. Débora era uma mulher que guiava e aconselhava o povo com discernimento.
discernimento. Ela era juíza e profetiza em uma época que o povo era totalmente desobediente às ordens de Deus, ou seja, um povo corrompido pelo pecado. Se você ainda não conhece a história de Débora, eu te aconselho a ler, porque assim, vai mudar a sua visão pra muita coisa. A segunda mulher que eu quero citar é a tão famosa Esther. Esther era uma mulher visionária e sábia, e ela usou desses atributos pra conseguir agir no tempo certo ali, da forma certa, e salvar uma nação, salvar o povo dela. Outra mulher também que eu tenho admiração é Abigail. A história de Abigail tá lá em 1 Samuel 25. E Abigail, também, uma mulher sábia, ela usou das suas palavras com calma, com paciência, e impediu o derramamento de sangue, e com isso ela foi honrada por Deus. E por último, eu quero falar de Maria, mãe de Jesus, que literalmente carregou o rei na barriga, mas não deixou se corromper pela vaidade, pelo ego, mas ela guardou as palavras de Deus no seu coração e educou com sabedoria, com discernimento, o Salvador do mundo. E eu sinto que Deus tá separando, tá chamando, tá preparando as mulheres dessa geração para algo maior, para algo que vai trazer luz, que vai trazer clareza e vai fazer brilhar ainda mais a glória de Deus. Então, mulheres, se Deus tá te chamando hoje pro secreto, aproveita esse momento para crescer em intimidade com Ele. Porque eu não sei vocês, mas eu me sinto uma privilegiada de ser escolhida para fazer parte do exército de Cristo. E esse é o meu desejo, servir ao reino de Deus com tudo que eu tenho, com tudo que eu sou e com tudo que eu puder, fazer o meu melhor com excelência. E quando eu falo que Deus tá levantando mulheres nessa geração, eu não tô falando só de mulheres que vão pros púlpitos, de mulheres que vão pregar, de mulheres que vão ministrar, cantar, louvar, mas também as mulheres dos bastidores, aquelas mulheres que ninguém vê, mas tem um impacto gigantesco nessa geração, porque Deus usa, assim, mulheres que pregam, mulheres que cantam, mulheres que ministram, mulheres que vão ao resgate dos cativos, missionárias. Gente, são tantas áreas que Deus usa as mulheres, mas Ele também usa nas escolas, dentro das casas. Às vezes é você fazer uma comida para alguém, às vezes é você lavar uma roupa, deixar uma roupa cheirosinha. Deus deu um dom específico para cada uma de nós mulheres, então a gente precisa abraçar esse dom e fazer com excelência, cumprir com excelência aquilo que Deus nos entregar, porque a gente não pode ficar esperando reconhecimento humano, a gente não pode ficar esperando aplausos, visibilidades, curtidas, comentários. Não, a gente precisa sempre buscar o querer e a vontade de Deus, para que no final de tudo a gente chegue e Ele fale: vem cear comigo, porque você é minha filha, porque eu te conheço, porque você obedeceu aquilo que eu te entreguei, porque você foi fiel no pouco ou no muito também, porque eu acho muito mais fácil cair quando você tem muito do que quando você tem pouco. Mas o que eu quero que você entenda é que os seus olhos devem estar focados em Cristo e não em pessoas, e não em bens materiais, e não em status, em cargos, mas em obedecer aquilo que Deus te entregou, aquilo que Deus te confiou. Estamos sendo chamadas para sermos mulheres de influência, e não só influências de grande visibilidade, mas também de pequena, dentro da nossa casa, dentro do nosso secreto. Às vezes ninguém te reconhecendo, mas que você seja uma boa influência para todos ao seu redor. Amém? Eu espero que essa palavra tenha tocado o seu coração e que você entenda o quão importante, o quão valiosas são as suas palavras e o quanto a gente precisa buscar ser mulheres sábias para que a cada dia mais as nossas palavras edifiquem, transformem e construam vidas, que a gente seja a fonte que jorra águas boas e não águas amargas, que a gente seja mulheres sábias, mulheres exemplares e não aquela mulher goteira, rixosa, que ninguém suporta estar por perto. E hoje meu convite é para que a gente avance juntas nesse exército de Cristo, na união de uma geração de mulheres sábias e influentes para o reino de Deus. Um super beijo e até o próximo vídeo.